Comigo no estúdio hoje, uma pessoa maravilhosa, uma amiga minha, Yehuda Lapien, originalmente de Jerusalém, hoje é diretora de projetos em uma organização incrível chamada Peace of Mind, que tenta ajudar reservistas a voltarem à vida normal. Ele mesmo foi reservista, passou centenas de dias nesta guerra e tem uma percepção incrível. Seja bem-vindo. Yehuda, não, obrigado por receber. Yehuda, eu ouvi você falar pela primeira vez em uma conferência de saúde mental para reservistas. Agora, mesmo sem certeza, estamos após a guerra, mas já parece ser esse momento. E eu sei que essa sociedade, o nosso país, não é mais o mesmo de antes. Me conte o que você observou da sua própria experiência no campo de batalha até tentar restabelecer e adaptar sua vida depois da guerra. Então, antes de tudo, obrigado por me receber. E eu posso te dar uma resposta rápida e curta só pelo estar aqui no chat, que no começo, no campo, certo? Eu tenho que me ajudar um pouco com... Agora eu estou falando com o público. Certo, você vai ter que me ajudar aqui e ali com algumas palavras, sem problema. Na primeira rodada em Gaza, eu fazia parte do Malemik Hadash, que é o reabastecimento. A cada 48 horas trazemos novos equipamentos, novas munições, água para os soldados de combate onde eles estão. Então, os caras que já têm mais de 30 anos sabem, é muita logística. Não é aquele combate clássico de casa em casa, quarteirão por quarteirão. Mas é sério, você está em guerra. Quando você foi chamado, Yehuda? No dia 7 de outubro, No dia 7 de outubro você recebe uma ligação, nós estamos em guerra. Eu recebo uma ligação de um dos meus melhores amigos, Neta, que estava na Yeshiva comigo em Male Gilboa, que estava na Milouim comigo, Netanyahu, com a palavra simples tagia, que significa só venha pra cá. E eu coloquei meu uniforme. Eu estava doando sangue em Ishilov. Eu disse, o que eu posso fazer? Então, pelo menos vou doar sangue. Quando eu estava lá, recebi a ligação e me vi dirigindo a 150 km por hora para o norte. Era para entrarmos no Líbano. Esse era o nosso... Você foi designada ao Líbano, a área de especialização da sua unidade? Sim, exatamente. Todas pensávamos que uma guerra com o Líbano começaria naquele momento. Correto. Eventualmente, acho que 7 dias depois, talvez até menos, fomos as primeiras unidades de tanque de reserva Miluim a entrar em Gaza. Então eu me encontrei, literalmente, no centro de tudo. E podemos falar sobre isso talvez mais tarde, mas na segunda vez que entramos, fomos atacados por um drone sério. De Gaza? Sim, estávamos em Yarberi, Beri com coisas com... Floresta de Beri. Floresta de Beri. Eram 4 horas da tarde, estávamos... Honestamente, tirando fotos, fumando um cigarro de boa, esperando os tanques virem até nós para que pudéssemos dar comida e munição para eles. O começo do começo. E apenas 10 minutos depois estávamos salvando o soldado Ryan Singh, clássico, loucura, caos. E eu estou... você sabe, Yerushalmi, eu não sou um viking, eu não sou um lutador de unidade de elite. Eu sou um judeu simples, sabe? Eu vim pra... Judeu de uniforme, pronto para lutar por seu país, mas não é tão simples. Meus pais, minha comunidade e a famosa aliada dos anos 80 me ensinaram a dizer Hinene. Aqui estou. Sim, de novo. E quando meu país e meu exército precisarem de mim, não importa a minha idade, eu vou. Mas eu não me imaginava já no segundo dia entrando em Gaza. E isso nem era em Gaza, era na floresta de Beiri. Mas, sinceramente, foi 50% uma das experiências mais difíceis e loucas da minha vida. Assustador. Você vê o caos. Por outro lado, aprendi muito sobre mim mesmo ao correr até o cara que estava ferido. O sobrenome dele é Rothschild, e eu prestei socorro a ele nos primeiros 2 minutos. Consegui compartilhar apenas uma breve anedota. Porque eu amo tanto ser judeu, é que ele estava sangrando. Ele levou 3 estilhaços. Essa a palavra é. Ele estava cheio.
Ele estava cheio, mas você viu alguém chocado que está... É difícil descrever os olhos dele. Em choque, e ele poderia ter morrido. Correto. E todo mundo está se protegendo. Eu cresci em Jerusalém. Não existe isso. Se alguém precisa de ajuda, você ajuda. Seja o que for, acontece o que acontecer. Eu estava segurando a cabeça dele, Mamesh, mas não sei prestar primeiros socorros e não faço ideia do que estou fazendo. Você não é médica? Não. Eu só sei que preciso mantê-lo focado. E eu estou falando com ele. E eu não tenho. E eu estou em guerra. E você está, o quê? Esperando na esperança de que uma médica apareça? Sim, mas havia muita confusão. Não sabíamos se era ataque do Nukba, se haviam mais drones ou até se era um drone. Um drone atirando em... Você. Um drone lançou um míssil no meu caminhão de gás. Ah, cara. E ele pegou fogo? O caminhão voou e os 3 que limpavam o tanque próximo também foram lançados. Um Mamesh. E ele ficou ferido. Muito mais grave. O cara com quem eu falei acabou ficando bem. Mas nesses minutos eu encontrei um soldado que eu preciso mantê-lo calmo. E 2 minutos depois, a paramédica, a Di, uma garota Dati, aliás, corajosa, esperta. Ela só disse, mantenha ele focado. Ele era um garoto de Yeshiva. Hesder? Perguntei para ele, acabei de sair. Perguntei se ele tinha algo interessante sobre a Paraxá e ele riu. Você estava tentando distrair? Ele, correto, Ia esperar pelo médico. correto. Eu me vi Sobre a porção semanal só para tentar distraí-lo. e ele caiu na risada. Ela caiu na risada. Eu estava rindo. E eu acho que foi um momento clássico de um violinista no telhado, onde não importa o quão instável seja o nosso chão, o nosso... Raízes são, e judeus na diáspora em Israel, não importa onde estejam, estão sempre caminhando em solo instável. Mas nós sempre continuaremos sorrindo, sempre manteremos a cabeça erguida, sempre tiraremos o melhor da situação. E isso é algo que está comigo há muito tempo, mas essa situação ajudar ele. O que mais me orgulho não é ter ajudado ele. Eu fiquei orgulhoso de ter mantido a calma e que por 3 minutos consegui ajudar um judeu a se sentir um pouco mais forte. E ver a Di ajudando ele foi... E você salvou a vida dele. Não posso dizer que salvei a vida dele. Ela salvou e dou todo o crédito a ela. Estava lá para garantir que ele não perdesse o controle. E há coisas que vi naquele incidente que me lembraram o que significa ser judeu, o que significa ser um judeu israelense. Tenho muito orgulho de usar o uniforme verde, algo que meus avós em Auschwitz não puderam. E não importa o que digam sobre nós no mundo, eu não poderia estar mais orgulhoso de fazer parte das forças de defesa de Israel. Me diga uma coisa. Você fala inglês e vem de pais anglo-saxões, como mencionou. Você sabe como somos difamados, especialmente as forças de defesa de Israel ao redor do mundo, as diferentes acusações, a propaganda incrivelmente ruim, sabe, terrível por cima disso, casos contra nós no Tribunal Internacional de Justiça. Você é uma soldada israelense que enfrentou a guerra e esteve em vários frontes. Eu quero que as pessoas entendam quem são as forças de defesa de Israel. Eu sei que é uma grande questão, mas eu quero que as pessoas entendam que nós somos o exército mais ético do mundo. Então, eu quero que você me dê alguns exemplos da sua experiência em que você diz: eu tenho orgulho de estar neste exército, mesmo nas piores circunstâncias. E veja como colocamos nossa moralidade acima de qualquer outra coisa. Prometi a mim mesmo, Flair, que não vou chorar. Pode chorar. Sou mulher, aguento. Cresci com 3 irmãs. Mas eu prometi a mim mesmo porque tanto faz. É uma resposta tão longa e não temos muito tempo, mas há tantas situações. Flair, durante os 200 dias 250 que eu olhei para a direita e para a esquerda, que eu estava vendo o melhor de Am Israel, do povo israelense, sabendo que Israel tem capacidade de acabar com essa guerra em 3 dias. Sim. Você sabe, o que fizemos no Líbano, Iraque e Irã, poderíamos... E eu sei, e ninguém nunca vai mudar isso em mim, eu sei, em cada osso do meu corpo,
que há soldados deitados agora em Har Herzl, o Monte Herzl, onde os soldados estão, é muito verdadeiro. Devido às perguntas que você fez sobre valores judaicos e israelenses. Quando eu tenho meus 2 comandantes de pelotão, Guy e Gonen, que estão conversando comigo antes de entrarmos em Gaza e antes de entrarmos no Líbano, e eu tenho vídeos deles com 400 soldados antes de entrarem novamente. Uma vez é Líbano, outra vez é Gaza, e ele diz, meu comandante de pelotão diz, nós faremos o nosso melhor. Nós vamos atacar. Mas um soldado das forças de defesa de Israel é um soldado que não tira a vida imediatamente. Primeiro ele pensa em como salvar vidas. Eu sei disso desde os meus 18 anos. Foi o que meus rabinos me disseram quando fui para Mali Gilboa. Foi o que meus pais me disseram. Foi o que meus melhores amigos me disseram que disseram a eles, você pode continuar. O mundo, estou dizendo, mentir sobre nós, zombar de nós, nos chamar de monstros, genocidas. Tudo certo, sabemos a verdade. E quando vejo um rabino de 60 anos dando água para uma mãe palestina que por acaso ainda ficou na área onde não deveria estar, e ele a trata com tanta bondade e gentileza, o rabino. Não foi filmado, nem há fotos. Isso é comum, você vê o rabino e o comandante do pelotão. Seguiremos lutando e indo onde for preciso. Eles precisam de nós, sempre que precisam de nós, mas eu sei que o motivo pelo qual estamos vencendo não é só porque não temos outro país, é porque temos algo dentro de nós, e isso se chama alma judaica. E eu não acho que somos melhores do que ninguém, mas os soldados das Forças de Defesa de Israel, desde o início do Estado até agora, são pessoas boas que querem voltar para seus empregos e suas vidas e suas famílias. Sim, mas eles sabem de algo que todas essas pessoas que mentem sobre nós não sabem. E primeiro é que não temos para onde ir e continuaremos lutando sem valores. E eu não poderia estar mais orgulhoso. Não acredito que farei algo tão significativo e poderoso quanto proteger meu povo e país com pessoas tão corajosas. Não passa um dia sem que eu pense naqueles jovens corajosos que conheci antes de entrar em Gaza, fumando um cigarro com eles, moradores daqui, a 10 minutos de caminhada, que já não estão vivos. Cantando Lechadoldi com eles. Lechadoldi, músicas de Karl Bach, juntos. E tantas situações em que você pensa, eu não poderia estar mais orgulhoso de fazer parte deste exército. E eles podem continuar. E às vezes isso parte meu coração. Honestamente, as mentiras. Vamos debater. Sim, eles evitam o debate. Yehuda, lembro algo que você me disse quando nos conhecemos. E foi o seu comandante, que na verdade perdeu a vida em batalha, que disse para você: estamos lutando porque amamos o nosso povo e amamos a vida. Não lutamos por ódio, e isso é importante que todos saibam. Eu sei que é isso que te faz chorar. Lembro de conversar com Miriam Peretz, que perdeu 2 filhos, Filhos em 2 guerras diferentes. e o marido dela. E Eliasaf, que estudou comigo em Otoa, do jeito que ele fala, conversa, escreve no Facebook. Nenhum deles fala sobre vingança. Nenhum deles fala. Você podia ver isso. Hirsch, a mãe de Hirsch, nenhum deles fala sobre vingança e destruição. E eu só poderia dizer que continuaremos lutando. Tenho tanto crédito que, se alguém do meu pelotão entrar agora, sou um assistente de busca. Não fiz como disse, e isso é importante. Você apoia os soldados de combate e esse trabalho é essencial. Sem você, eles não conseguem cumprir a missão? Se entrarem aqui, me levanto como quando o rabino entrou, o que passaram e fizeram. Comandantes e soldados de tanque, Kir, Golani, paraquedistas e comandantes. Heróis dos dias de hoje. Mamash. E eu sei que daqui a 50 anos eu sei disso. Quando o mundo perceber, farão como com séries sobre heróis da Segunda Guerra Mundial, como Irmãos de Guerra. Eles vão fazer Irmãos de Guerra sobre esses heróis incríveis, esses soldados que deixaram suas famílias, Shag após Shag, que beijaram seus filhos antes de partir, deram a eles Birkat Kohanim.
Sabe, Flair, voltando à sua pergunta, houve momentos em que eu e meu amigo, nós gravamos vídeos em modo avião dos caras em Gaza. Ao voltar à base, podíamos enviar para suas esposas e filhos. Uau! Então imagine a situação de eu estar lá por 5 horas em Deir al-Balash ou um desses lugares gravando um vídeo de um comandante, de um oficial ou de um soldado de combate e depois enviando para a esposa dele na véspera do Shag. Para que ela tivesse alguma coisa. Algumas das coisas que eles disseram no vídeo: a bondade, a gentileza. E eu fico pensando comigo mesmo, às vezes é preciso ser firme, principalmente no matruísmo israelense. Como vencer? Eles são tão bons, honestos, profundos e estão lutando uma guerra insana contra pessoas que em 7 de outubro queimaram, estupraram, assassinaram e nós estamos sendo atacados. E eu sei, e talvez esse seja o ponto principal da resposta. Enfrentamos uma guerra maior que as forças de defesa de Israel em Gaza. Estamos lutando contra o islamismo radical extremo, o que aconteceu nas universidades ao redor do mundo, em Harvard, em Yale e desonestidade intelectual. Lutamos pelo nosso nome e raízes e venceremos. Com certeza. Vamos vencer se já não vencemos, mas acho que estamos quase lá. Agora, Yehuda, você administra e integra a gestão dessa organização, o que é muito importante. Você tem uma guerra, heroísmo e depois as pessoas precisam voltar à vida normal, como se nada tivesse ocorrido. As pessoas estão traumatizadas. Como a sua organização faz para que esses reservistas ou soldados consigam se readaptar à vida normal, voltar a levar uma vida comum depois de tudo o que viram e viveram? Porque, para mim, esse é o próximo desafio para nós, o pós-trauma. Fico feliz que você tenha perguntado isso. Trabalho para a paz de espírito há quase 3 anos, um ano antes da guerra começar. E é uma das coisas das quais eu mais me orgulho de estar fazendo. O Dr. Danny Brown, que na verdade mora aqui, começou isso há 14 anos quando sentiu que, após a Segunda Guerra do Líbano, muitos dos soldados de combate estavam voltando inteiros, mas com o coração partido. Muitos deles estão instáveis e algo está acontecendo. E ele teve a ousadia, a coragem de escrever sobre isso, falar sobre isso, fazer algo a respeito, quando muitas pessoas na sociedade israelense zombavam disso e falavam sobre isso como... Ainda havia um estigma, você diria, sobre o pós-trauma? Claro, posso compartilhar 2 coisas do campo com você. Se no começo da guerra, as pessoas, no meu Gdud, 9.215 costumavam zombar do meu trabalho e diziam: "Ah, Yuda, sentado e conversando com todos os homens, era como uma coisa engraçada, onde Yehuda trabalha." Sabe, eles diziam: "Yehuda vai para Miami, Nova York e Londres, e é por isso que ele realmente trabalha lá." E vamos falar sobre nossas emoções. Eu me lembro de ter falado sobre isso na primeira rodada em Gaza, com o comandante do pelotão, com os CEOs, com o comandante, desculpe, ninguém tinha interesse. Acho que na 4ª rodada, tantas pessoas do meu pelotão vieram até mim e perguntaram quando e como podemos nos inscrever. O que a sua organização Faz? Nós enviamos soldados que lutaram juntos em situações extremas de combate para uma semana de terapia em comunidades judaicas ao redor do mundo, Canadá, Inglaterra, mas principalmente nos Estados Unidos, onde é uma jornada de 9 meses. Então eles se encontram 1 mês e meio antes de embarcarem. E então, 12 famílias anfitriãs vão receber 2 rapazes em cada casa. A primeira metade do dia é muito intensa. 2 terapeutas vêm de Israel para conduzir uma intensa terapia em grupo, das 9 às 5. Pense nisso. incrível? Homens que se conheceram aos 18 anos, cresceram juntos, lutaram juntos, passaram pelo inferno juntos, se conhecem profundamente, foram juntos a funerais, casamentos, bar, mitzvahs. Agora, com 30, 35, 29 anos e, infelizmente, agora temos caras muito mais jovens, eles são obrigados a ficar quase 40 horas em terapia de grupo de domingo a quinta-feira.
Para alguns, isso é muito difícil. E nós aprendemos que isso muda tudo, que todo esse machismo do Gerge. Tipo, só engole suas emoções e seja homem. Eu estou bem. Eu estou bem. Muitos aprendem pela primeira vez que tudo bem dizer, não estou bem. Sinto muito isso sobre meu país. Tudo bem dizer que eu não estou bem. E tudo bem dizer que meu coração está partido. E tudo bem dizer, eu preciso de ajuda. E os homens em Israel crescem aqui. Acho que israelenses, mas os homens em Israel crescem com isso. Eu sou um pequeno super-homem. Em geral, os homens. Homens geralmente têm mais dificuldade em expressar sentimentos e admitir vulnerabilidade ou necessidade de ajuda, principalmente os homens israelenses durões do Oriente Médio. Correto. E só para te dar mais uma visão logística, então imagine eles das 9 às 5 em uma terapia de grupo. É muito sério, não tem enrolação, eles precisam estar lá. À noite, assistirão a um jogo da NBA com a comunidade e depois farão um churrasco. Primeiro de tudo, não é em Israel, eles têm que sair. Elas precisam dessa pausa. A B, quando eles estão entrando no aeroporto em JFK ou em Miami, e há uma placa enorme, enorme. Bem-vindos, heróis! Durante toda a semana, eles recebem agradecimentos das crianças, adultos e do rabino, mas o ponto alto é na manhã de Shabat, quando são convidados juntos à sinagoga. Geralmente são comunidades ortodoxas. Eles não precisam ficar 2 horas rezando, participam meia hora do davening e depois fazem um mishaberach para os soldados com a comunidade. Então você tem 300 judeus americanos com os melhores dos melhores, 15 israelenses e os 2 terapeutas cantando a Tikvah e fazendo um mishaberach para os soldados. Para alguns, é uma experiência transformadora para a semana inteira. Eles voltam e as esposas deles nos mandam mensagens. Obrigada por me devolver meu marido. Uau! Elas nos agradecem, mandam mensagens dizendo: o que posso fazer para retribuir essa paz de espírito? Porque em menos de 8 dias, vocês me proporcionaram uma das melhores experiências da minha vida. Preciso fazer um agradecimento. Essa é a palavra para as comunidades judaicas? Com certeza. É como eles dizem, aqui estou, é o Hein deles. O amor, entusiasmo e apoio que eles oferecem a esses caras durante a semana. E eu já estive em 7 ou 8 viagens. E ver os jovens na manhã de Shabat falando com eles. Eu sei que vamos ficar bem porque eles nos mostraram tanto respeito, amor e carinho e abriram suas portas e casas para nós. Eles também enfrentam dificuldades desde 7 de outubro. Com certeza. Acho que foi um trauma para todo o povo judeu, pois nunca imaginaram esse tipo de barbárie. Além disso, no dia seguinte, as pessoas passaram a se voltar contra as comunidades judaicas no mundo todo. Acho que os soldados e israelenses em geral realmente não compreendem a diáspora e sua importância. Sentem-se parte de nós e eu acho que para esses soldados israelenses, de repente, eles se sentem apreciados, amados por essa grande família mais ampla, o que não pode deixar de ser algo curador, não pode deixar de ser curador. E se você sabe essa guerra horrível que estamos vivendo há 2 anos, se uma coisa boa pode sair disso, eu acho que o povo judeu ficou mais unido e fortalecido. Com certeza, e eu posso compartilhar com você uma breve anedota. Um dos caras, não vou dizer o nome dele, eles estavam em Englewood. Sim, é uma comunidade ótima lá. No avião, ele me diz: por que você está nos levando para Englewood? Por que não podemos fazer isso em Kinnaird, lá no Up North? Ele é tipo o comandante deles, um cara muito sério, sabe? Muito religioso, nunca saiu de Israel, casou quando tinha 20 anos, sabe? Bem rígido. Sim. Ele me diz, tipo, eu odeio, ele nunca voou, ó, Meu Deus, por que você me leva para o outro lado? mundo. E ele disse para mim, o quê? O que eu tenho a ver com eles? Quer dizer, obrigado. O que eles têm a ver comigo é E na manhã de Shabá, 6 dias depois, ele está de pé com seus anfitriões, com as mãos sobre eles, e ele diz para mim, este é meu irmão e minha irmã. E ele me disse depois, quando vi o carro da polícia do lado de fora da sinagoga, entendi pela primeira vez que nem tudo é tão perfeito aqui,
E quando ele viu as crianças contando nos painéis que não é fácil voltar correndo para casa e as outras crianças gritando para você, Palestina livre, e não é Naem, não é Agradável? ver, escrever e ter o professor dos seus sonhos na faculdade. Ir lá é dizer coisas horríveis sobre a ideia dos soldados, e se tem uma criança judia ouvindo seu podcast Flare e seguindo sua página, que eu adoro, é que eu também agradeço por não esconderem seu judaísmo, sua estrela de Davi, por não mudarem o nome no Uber, por se manterem orgulhosos, sim, por dizerem que na próxima semana vão para Israel, por abrirem suas casas e corações para esses soldados. Isso significa muito e eu sei que eles também estão passando por um momento muito difícil, mas os soldados disseram que essas crianças também lhes dão esperança. É incrível como fortalecemos uns aos outros. O que você faz é importante e seu serviço tem muito significado. Yehuda, obrigada pelo que fez na guerra e pelo que faz agora pelos soldados. Sei que também não é fácil para você, mas obrigada por ser uma voz de cura, razão e por compartilhar as experiências reais e o caráter das forças de defesa de Israel. Obrigada, Yehuda. Obrigado. E posso dizer mais uma coisa? Tudo do que você quiser. Porque eu cresci com 3 irmãs, sim, eu sinto, Flair, que um dos processos de cura do Estado de Israel vai ser com as mulheres. Amém. Eu sinto isso no meu corpo e vi quando Adi salvou aquele cara. Se estamos agora concluindo essa conversa, ela foi... Eu já fiz isso quando trabalhei com Lorian Momentum e acompanhando você, e eu acho que as mulheres, sabe, Shazak Nashim Shazak, é hora das mulheres judias, das mulheres israelenses darem um passo à frente, homens, Concordo com você, nós precisamos. vocês na linha de frente, queremos vocês na defesa, e Bezrat Hashem na liderança israelense e em qualquer outra área, mas eu realmente acredito que precisamos de muitas mudanças e uma dessas mudanças será, espero, vermos mais mulheres na linha de frente. Concordo completamente com você. Acho que é uma combinação, é trabalho em equipe, homens e mulheres. Acho que as mulheres precisam estar na linha de frente das tomadas de decisão e espero que essa seja uma mudança que aconteça depois da guerra. Obrigada, Yehuda. Obrigado.